A gente está tratando de um assunto de violência, mas isso faz parte também de um momento que as mulheres estão lutando contra essa violência que estão sofrendo. E já ao longo do tempo, a história mostra que as mulheres já conseguiram vencer várias batalhas. Por exemplo, há 94 anos, as mulheres finalmente conquistaram o direito de votar. A conquista foi oficializada em 1932 por meio de um decreto que instituiu o Código Eleitoral e que foi assinado pelo então chefe do governo provisório, Getúlio Vargas. Mas a vitória não foi repentina. Ela foi resultado de mais de 50 anos de lutas e mobilização das mulheres, que exigiam participar de um cenário tão importante, mas dominado exclusivamente por homens. Muitas precisaram lutar desde o século passado para que a Mariana hoje, com 17 anos, crescesse em um país onde o direito ao voto já é uma garantia. Ou para que a doutora Larissa pudesse representar tantas mulheres em uma profissão que por muito tempo foi exercida principalmente por homens. Afinal, não faz tanto tempo que mulheres ainda eram impedidas de exercer plenamente os seus direitos. A gente tem a impressão que a mulher ela vota há muito tempo. A gente pensa na sociedade de hoje e a gente não consegue imaginar como seria a mulher sem votar. A bem da verdade, 94 anos é um número muito baixo quando a gente fala de uma conquista tão importante como o voto feminino. Os reflexos desse passado ainda aparecem nos dias de hoje. Mariana participou do programa Câmara Jovem, uma iniciativa onde estudantes vivenciam o funcionamento do Poder Legislativo em Santos. Eu aprendi muito sobre como fazer projetos de lei, né? E sobre requerimento, sobre indicação. Aprendi muito sobre a Constituição brasileira. E as meninas eram as suplentes, eram as que ficavam de segunda opção, né? E muitas vezes elas ficavam meio caladas, não impunham suas opiniões. E quando colocavam suas opiniões para fora, elas tinham uma certa insegurança, ainda assim falando, mas por ter mais meninos, né? Nessa edição, eu era, acho que, uma das únicas que eu não era suplente, né? E isso chocou muito lá dentro. Um menino ser um suplente meu. A bem da verdade, entendo que existe uma questão estrutural na sociedade que a gente precisa, dia após dia, lutar para que seja desconstruída, exatamente no que diz respeito à presença da mulher em determinados espaços e, de outro lado, a questão estereotipada da política. Olhar para trás é revisitar um passado onde as mulheres não eram ouvidas. O voto feminino ele foi permitido a partir de 1932, mas ele era facultativo e condicional. As mulheres casadas, por exemplo, tinham que ter autorização do marido para poder votar e as que eram solteiras tinham que comprovar que tinham renda, que tinham trabalho. Então, já não era um processo muito fácil. Só em 1946 o voto foi universal e aí então as mulheres puderam votar. Em 1894, muito antes do voto feminino ter sido consolidado, Santos já se mostrou à frente do seu tempo e previu na sua Constituição Política, a primeira e única de um município, o direito ao voto para as mulheres. Mas a iniciativa teve vida curta e foi revogada no ano seguinte. As mulheres nem chegaram a votar, mas se isso tivesse acontecido, o voto feminino teria sido implementado em Santos 38 anos antes do restante do Brasil. E aí, a partir disso, a gente foi vendo os nomes começando. Aí temos o caso, né, da santista Zuleika Alambert. Ela foi a primeira, ou uma das primeiras, né, deputadas estaduais aqui de São Paulo. E ela era uma mulher do Partido Comunista, então ela tinha pautas como o feminismo e a pauta trabalhista, principalmente voltada ao trabalhador portuário. E ela teve uma grande visibilidade também a trazer a ideia do abono de Natal, que futuramente virou o 13º. Atualmente, em Santos, as mulheres são a maioria do eleitorado. De 2020 até as últimas eleições municipais, o voto feminino representava mais de 55%. Esse padrão também é nacional. E trazendo a nossa cidade a título de exemplo, é claro, nós temos 21 cadeiras na Câmara, por exemplo, mas hoje nós temos apenas 2 mulheres ocupando essas cadeiras. Então, o percentual ele ainda é muito baixo. Apesar das conquistas, ainda há muitos desafios pela frente.
O Brasil tem uma média de 20% de mulheres, contando em todas as esferas de poder. Ainda é uma média baixa, mas a cota, que existe desde 1997, prevê 30% das candidaturas. E isso tem ajudado a aumentar esse número. Mariana sabe disso e, depois de participar do projeto, entendeu ainda mais a importância do voto. Eu acho que eu ainda preciso estudar um pouquinho, né? Conhecer os candidatos, mas estudar bastante, porque acho que eu ainda não me sinto preparada o suficiente, mas eu sei que vai dar tudo certo na hora, eu tenho certeza disso, e vai ser uma escolha consciente, eu espero. Há 94 anos, as mulheres ainda não tinham voz, e mesmo hoje, votar ou poder atuar na política ainda é um ato de transformação social. A minha dica para as mulheres nesse ano eleitoral, antes de qualquer coisa, é dizer: busque se informar e estar em todos os lugares que você puder estar. Não se constranja, não se limite com qualquer olhar que lhe pareça discriminatório. Qualquer lugar pode sim ter a participação feminina. É isso aí, qualquer lugar pode ter a participação feminina. Eu continuo aqui o bate-papo com a advogada Jaqueline Pereira, da Comissão da Mulher da OAB Santos. Jaqueline, a gente viu que tivemos avanços